Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o revolucionário no cinema, Fred Hampton e Marighella. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema desse vídeo é o filme O Judas e o Messias Negro, que conta a história do revolucionário marxista-leninista negro Fred Hampton, e o filme do Marighella, do Wagner Moura. Aí você pergunta assim, Jones, você já assistiu o filme do Wagner Moura? Eu já assisti, é isso, a pirataria. Eu quero prometer, inclusive, ao Wagner, não fique triste comigo, que quando o filme estrear no cinema brasileiro e não tiver pandemia, eu vou assistir, eu faço questão e vou pagar esse ingresso. Mas veja, antes de começar a falar desses dois filmes, eu quero levantar um ponto que eu acho muito importante. Nos últimos anos, vem crescendo a representação de personagens ou histórias envolvendo revolução e luta de classes no cinema, e particularmente no cinema dos Estados Unidos, que é o que pauta a indústria cultural cinematográfica no chamado mundo ocidental. Então, V de Vingança, O Preço do Amanhã, a série de filmes Jogos Vorazes, a série de filmes que eu gosto muito, mas ninguém gosta, o The Purge, especialmente o filme 2 e o filme 3, que retrata de maneira muito interessante o que seria a luta de classes, Expresso do Amanhã, Parasita, que não é estadunidense, né? é sul-coreano, enfim, um conjunto de filmes vem cada vez mais debatendo essa ideia da luta de classes, da revolução, da revolta. Dentro desse contexto, você tem dois filmes que são paradigmáticos. Judas e Messias Negro, o ator que interpreta Fred Hampton ganhou o Oscar, né? Melhor ator coadjuvante, tá aparecendo aqui a foto dele, que inclusive é ator também do excelente filme Corra, filme sensacional. E agora o filme do Marighella. Esses dois filmes eles têm um desafio muito grande. Porque, veja, retratar um revolucionário, uma revolucionária no cinema é um negócio muito difícil. Por quê? A linguagem cinematográfica tende a individualizar todos os personagens e fazer com que o contexto histórico seja um mero plano de fundo para expressar a individualidade do personagem. Então, se no jornalismo, na literatura acadêmica, já é uma tendência de exaltar os líderes, de entender o processo histórico a partir dos líderes e não do movimento da própria classe, da própria massa trabalhadora, como é o caso, por exemplo, dos debates da Revolução Russa, né? Todo mundo fala de Lenin, de Trotsky, de Kamenev, de Zinoviev, de Bukharin, de Stalin, e o próprio movimento concreto da classe trabalhadora é pouco estudado e menos falado. Inclusive, recomendo muito o livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Weeds, para pensar esse movimento da classe na história da Revolução Russa. Então o cinema já tem essa dificuldade em si. Aliado a isso, toda obra cinematográfica é uma leitura histórica, filosófica, ética e teórica que o diretor, os roteiristas e por aí vai, a equipe que está produzindo tem sobre aquele personagem. Fazer um filme sobre um personagem histórico é um desafio maior ainda, porque a chance de você desagradar todo mundo é gigantesca, né? Por uma série de motivos. E aqui nesse ponto, vamos lá. Primeiramente, do ponto de vista cinematográfico em si, os dois filmes são maravilhosos. Eu gostei mais do Judas e o Messias Negro, mas os dois filmes são muito bons. A montagem do filme do Wagner Moura, do Marighella, tem alguns problemas, alguns cortes que me parecem muito abruptos, a continuidade da narrativa ficou um pouco prejudicado, mas do ponto de vista da atuação, história, fotografia, trilha sonora do Marighella é fantástica, assim, eu vibrei com a cena, com a música de Chico Sainz, né, o bandidismo por uma questão de classe. O Judas e o Messias Negro, as atuações também são fantásticas, a trilha sonora é muito boa, a ambientação histórica de ambos os filmes, porque são dois filmes históricos, é fantástica, então filmes maravilhosos. Do ponto de vista cinematográfico, inclusive eu acho que o Judas e o Messias Negro merecia muito mais do que um Oscar, e Marighella é um excelente filme, o Wagner Moura, me parece que essa é a estreia dele como diretor, ele acertou muito bem. Agora, do ponto de vista político, tem uma questão.
O Judas e o Messias Negro conseguiu retratar muito bem o que é o pensamento político do Fred Hampton. Aquele filme, evidentemente, só com o filme você não vai conhecer o pensamento político de um líder histórico, mas aquele filme é uma excelente introdução para saber o que pensava, o que defendia o Fred Hampton. A direção do filme teve escolhas muito felizes das frases que colocou na boca do personagem, dos discursos reais do Fred Hampton. Então, dá pra saber do filme que o Fred Hampton era um revolucionário, era um marxista-leninista, que ele não defendia capitalismo negro, que ele defendia socialismo, que ele defendia uma perspectiva de união da classe trabalhadora, que ele defendia a violência revolucionária, o que era a coalizão arco-íris. Dá para pegar também as influências, por exemplo, do Mao Zedong no pensamento do Fred Hampton. Tem uma cena no Judas e o Messias Negro que eles estão na escola e aí o Fred, o personagem do Fred Hampton, cita diretamente uma frase do Mao, né, ensinando política dentro da escola de formação. Então, do ponto de vista de expressar o pensamento político, o Judas e o Messias Negro foi muito feliz. O filme do Wagner Moura, não. Quem assiste o filme do Wagner Moura sem conhecer Marighella não vai saber que Marighella era um marxista-leninista, comunista, profundamente patriota, como era a cultura da época, anti-imperialista. É impressionante como as referências a imperialismo, a comunismo, aparecem no filme na boca dos inimigos dos guerrilheiros que estão acusando, xingando eles, né? Então, assim, o que é que o Marighella pensava? Qual era a análise do Marighella do Brasil? O que é que o Marighella pensava da estrutura agrária, da questão racial, do Estado brasileiro, da luta de classes? Qual era a Revolução Brasileira que o Marighella defendia? Isso simplesmente você não sabe. Percebe? Isso não aparece no filme. Aí alguém pode dizer, Jones, que chato, você queria uma tese de doutorado, aquilo era o filme. Não, veja, eu sei que era um filme, eu conheço a diferença entre a linguagem cinematográfica e a linguagem teórica de um livro, mas no filme O Judas e o Messias Negro, deu para saber, teoricamente, enquanto elemento introdutório, o que é que o Fred Hampton pensava. No filme do Marighella, não dá. Aliado a isso, o contexto político envolvido some todo, né? Então, por exemplo, não aparece o nome do PCB, é o partido, uma coisa meio mítica, meio que ninguém sabe. A gente não sabe nada sobre o passado pregresso do Marighella antes da guerrilha, e aí tudo bem, uma escolha de corte histórico do diretor, mas isso dificultou. Por exemplo, quem não conhece a história de Marighella vai se perguntar por que Marighella é um guerrilheiro importante? Por que Marighella era o líder da guerrilha? Qual foi, assim? Tipo, e aí? Sabe? Por que Marighella era foda, basicamente assim? Por que o cara era foda? Você não sabe. Além disso, tem uma cena que é uma entrevista a um repórter francês, que ele pergunta, você é o quê? Marxista, não sei o quê, maoísta? Pá. A Marighella fala, eu sou brasileiro. Só que nessa entrevista tem duas perguntas assim, que o Marighella responde, fala, eu sou brasileiro, e se por acaso nós chegarmos a conclusões semelhantes a Mao Zedong, a Ho Chi Minh, a Che Guevara, é porque o movimento revolucionário nos levou a isso. E outra pergunta, você é marxista-leninista? Marighella responde que sim, que é marxista-leninista, mas não da forma dogmática, porque dogma é coisa de igreja. Então, até na seleção de trechos do diálogo que são reais, a direção do filme coloca de um jeito que esvazia politicamente. Afora isso, parece que a Aliança Libertadora Nacional do Marighella não tinha programa político. Não tinha leitura do Brasil, percebe? É uma coisa jovens, pegando em armas contra a ditadura. Mas por quê? Não, porque a ditadura é ruim e tal. Mas a ALN tinha uma leitura de Brasil, tinha uma leitura de conjuntura, tinha uma proposta de revolução brasileira. E nada disso é abordado. O segundo ponto é a relação líder-massas. No filme Judas e o Messias Negro, a relação líder-massas eu achei muito bem construída. Por quê? A organização Panteras Negras existe para além do Fred Hampton, o que deve ser, inclusive, a relação líder-massa. A organização existe para além do líder. É claro que o líder tem um papel protagonista, de liderança, líder, de organização, de carisma, de figura pública, mas é uma relação simbiótica. A organização depende do líder, mas o líder também depende da organização, e a organização existe para além do líder, percebe? Então acho que isso ficou muito bem construído no filme, retratando a vida do Fred Hampton. No filme do Marighella, bicho, sabe? Primeiro, o filme do Marighella dá a impressão que a ALN não tinha inserção de massa nenhuma. Não tem povo no filme.
não tem luta de classes. Então quem assiste aquele filme vai pensar que a Eliane não tinha inserção sindical, que não tinha base de massas. E tinha pouca, sabe? Evidentemente, assim. Agora, existia povo na luta. O povo no filme Marighella aparece só como sonho do Marighella. O povo não existe enquanto sujeito político, e a Eliane parece ser a ideia da cabeça do Marighella, que a galera segue o Marighella porque o Marighella era foda e todo mundo acreditava no sonho do Marighella. Então, na real, não existia uma organização para além do líder. É como se a Eliane fosse só a materialização do ideal do Marighella de que o povo vai se levantar e o povo nunca se levantou. Então essa relação ficou muito mal construída. E ela parte, a meu ver, de dois objetivos políticos diferentes. Consciente ou não, e aqui eu não vou especular a consciência da direção de ambos os filmes, porque isso é inclusive inútil. Consciente ou não, o Judas e o Messias Negro se insere num contexto político de radicalização do movimento negro nos Estados Unidos e de aumento da organização e da luta desses movimentos, e ele aparece ali como uma proposta para além do antirracismo liberal, para além do antirracismo de mercado. Então é um filme que contribui para a radicalização, politização dos debates e para questionar a relação orgânica, como diria o Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo. Percebe? Inclusive eu fiquei surpreso. Agora eu não entendi como um filme daquele que não esconde o marxismo conseguiu financiamento. Porque o filme do Steven Soderbergh sobre o Che Guevara sofreu que só a porra, não conseguiu financiamento, quase não saía, foi um BO, uma novela, e esse filme agora conseguiu. Enfim. Já o filme do Marighella, o Wagner Moura claramente expressou uma consciência que é uma consciência democrática, progressista, mas no estilo assim, a ditadura é ruim e a gente tem que lutar contra a ditadura, porque a ditadura tortura, a ditadura mata e tal. Só que a revolução é utopia. A revolução é besteira. A revolução não é uma possibilidade. Não besteira no sentido, não estou dizendo necessariamente que o Wagner Moura acredita nisso, que se eu perguntar pro Wagner numa entrevista, ele vai dizer isso. O X da questão é que ele expressa uma visão política que a revolução é um sonho ingênuo, ainda que talvez só naquele contexto. É um sonho ingênuo de jovens que pegarem armas sem planejamento, sem organização, sem base de massa, só na base do carisma do líder, levaram o tiro e morreram. Isso é assim, isso é interessante, porque o Wagner apresenta os guerrilheiros como alguém que se sacrificou pela democracia. Mártires pela democracia. Então, o filme todo é dentro de uma consciência democrática, a ditadura é ruim, a ditadura tortura, a ditadura mata. Viver na ditadura é uma merda, é uma tensão, é ruptura com a família, não sei o quê, sofrimento do caralho. O pai, Marighella, não consegue ficar com seu filho, e os revolucionários pegarem armas para resistir e são heróis da democracia. Só que aí a revolução, o socialismo, o poder popular, a luta anti-imperialista, nada disso comparece. E a própria ideia de luta armada enquanto um instrumento tático do projeto revolucionário da Eliane, ela é quase que ridicularizada a um nível infantil. O que, inclusive, casa com a longa cultura histórica na esquerda brasileira, que é assim. Existem duas grandes visões para pensar a luta armada no Brasil. É uma visão liberal, direitista e ultra-reformista e rebaixada, liberal de esquerda, que é falar que a luta armada errou, simplesmente errou, e que quem acabou com a ditadura foi a chamada oposição democrática, centrada no MDB, no PMDB. E aí existe uma visão de esquerda, compartilhada por muitos socialistas, comunistas, anarquistas, que é uma visão condescendente, que é assim, ah não, os guerrilheiros perderam no Brasil porque eles ficaram longe das massas, era um negócio foquista, eles não sabiam que precisava conquistar as massas, então a ditadura venceu muito fácil, porque é isso, luta armada é importante, mas aquela foi toda errada. E aí parece que a galera era imbecil, né? Porra, parece que Marighella não sabia que num processo de enfrentamento a um poder político-militar superior, o respaldo de massas era fundamental para garantir. Sabe? Parece que Marighella não estudava guerrilha, não estudava teoria militar, parece que todos os guerrilheiros não estudavam, não conheciam esses debates. Essa visão, que é muito presente e que não faz um debate concreto sobre por que a guerrilha foi derrotada no Brasil, um debate de estratégia,
de tática, de forma organizativa, de comunicação, de agitação em propaganda, de escolha territorial, de concepção de ação e por aí vai. Debate que, inclusive, é feito na entrevista do professor Wilson Barbosa, na revista Ópera, tá aparecendo aqui, entrevista do professor Wilson Barbosa na revista Ópera. Leiam, é longa, mas vale muito a pena. Então o Wagner não faz esse debate e ele reproduz essa visão dos guerrilheiros ingênuos. Guerrilheiros que a gente não sabe muito bem o que pensava, como é e por aí vai. Então note, é um filme que entra num contexto de um Brasil, numa ofensiva burguesa, com um governo de extrema-direita, com várias características fascistas, em que um diretor progressista intervém com um produto cultural em defesa de uma consciência democrática. E a leitura, o Marighella do Wagner Moura, é um Marighella herói da democracia. Marighella foi um herói da democracia? Foi também. Mas Marighella era fundamentalmente um herói da democracia socialista. Ele não só queria o fim da ditadura militar, ele queria o fim da ditadura militar, a reforma agrária radical, o combate ao imperialismo, o fim do analfabetismo, o aumento dos salários, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma da saúde, a reforma da educação, a reforma bancária, controlar o crédito na mão do Estado e por aí vai. Percebe? Então, do ponto de vista político, o filme do Wagner Moura, ele é uma ode à democracia e à consciência democrática, só que a partir do momento que ele escolhe fazer isso, consciente ou não, de novo, não vou entrar nisso, não vou especular nisso, a partir do momento que ele escolhe fazer de Marighella um ícone da democracia, ele necessariamente vai esvaziar o Marighella enquanto revolucionário, o Marighella enquanto comunista. Então é isso que aconteceu do filme do Wagner Moura, que, repito, enquanto o filme eu achei maravilhoso, não sai a imagem do Marighella comunista, do Marighella marxista-leninista, do Marighella anti-imperialista. Aliado a isso, tem outra coisa que me incomodou bastante, que é o filme só explora as ações da guerrilha, da ALN, os caras se fudendo. O filme só explora derrotas, tá ligado? Então, porra, nem parece que a ALN teve vitórias. A única cena de vitória que aparece é quando sai a mensagem da Rádio Nacional Libertadora, quando os caras conseguem transmitir. Mas mesmo aquela vitória, em seguida, já é a imagem do cara do partido, que é o PCB, aquele personagem do Edson Capri. Deve ser uma representação do Hermínio Chaceta, não tenho certeza, não dá pra ter, enfim. Mas, veja, o cara já é preso, já se fode. Então, veja, até no momento da vitória, a derrota tá embutida. O Pedro Marin escreveu um texto pra revista Ópera que eu achei muito bom. Que ele destaca isso, a ALN não tem vitórias, pô. Os guerrilheiros não têm vitórias, sabe? É uma coisa meio que Davi contra Golias. E aí, o processo de simpatizar com os guerrilheiros, de humanizá-los, passou por fazer deles eternos derrotados, sofredores, que estão lá sem chance nenhuma e vão se fuder e vamos acompanhar eles se fudendo um por um, saca? Isso está muito relacionado com a ideia do fetiche da derrota. Inclusive, eu já debati isso no meu vídeo sobre marxismo ocidental, cultura cristã e fetiche da derrota. Tá aparecendo a imagem do vídeo aqui, tá no canal. Quem não assistiu ainda, assista. Então, do ponto de vista político, o filme do Marighella, ele representa uma tendência muito forte na esquerda brasileira, que é uma tendência de uma consciência democrático-progressista. Essa consciência democrática progressista, ela não tem um projeto revolucionário, ela não tem um projeto radical, ela não tem um projeto anti-imperialista. É significativo também que tenha demorado mais de 40 anos para ter um filme de peso nacional, uma produção cultural de peso nacional cinematográfica sobre Marighella, e ela não represente o Marighella enquanto revolucionário, mas enquanto um democrata. Eu acho que isso diz muito sobre a incapacidade da esquerda revolucionária no Brasil de pautar o debate cultural. Porque, inclusive, eu sou chato, eu lembro isso até hoje, teve o documentário reacionário da direita sobre junho de 2013, sobre o golpe. Teve uns 3 documentários petistas, né, sobre junho de 2013, golpe e tal. O mais famoso, o documentário da Petra Costa, que a linha política de compreensão é muito aliado com a compreensão do PT. E cadê o documentário marxista sobre junho de 2013, sobre o golpe? Não tem, né? E é
expressivo, enquanto Marighella, uma figura histórica do movimento comunista, um cara que militou por mais de 30 anos no PCB. E aí a primeira grande produção de Marighella é uma produção do Marighella enquanto democrata e não Marighella enquanto revolucionário. Aliado a isso, também me chamou muita atenção como o Marighella que aparece no filme é diferente do Marighella que aparece na música do Racionais, que inclusive é parte da trilha sonora do filme. Não sei se vocês repararam isso. É um contraste, ao meu ver, muito grande. O Marighella da música do Racionais é o Marighella revolucionário. O apelo é da revolução. Revolução no Brasil tem um nome, coisa de homem. Veja o homem se quer ser um homem também. A imagem, o verso, lutar por amor e de gesto comum, sequestro do embaixador. Até na letra da música há um destaque pra, Marighella ousado, revolucionário, radical, sequestrou o embaixador, sabe, super-herói mulato. O Mano Brown canta coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Então a imagem do Marighella como alguém, poderoso, alguém ousado que vai pra cima. Já o Marighella é um sonhador, o Marighella do filme é um sonhador, alguém que tá lutando, que ama o povo, mas que o povo não ama, percebe? Então, é muito mais uma avaliação política do filme do que uma crítica. Como eu disse, cinematograficamente eu gostei. Aliado a isso, dentro dessa estética de derrota, um subjetivismo ativista, tem um outro problema que é a divergência que aparece do filme do Marighella com a esquerda brasileira parece uma diferença sem substancialidade teórica. Parece que a grande questão do Marighella com o partido, que não aparece o nome, que é o PCB, é que o Marighella quer ação, 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 ação. Parece que a luta armada pro Marighella é uma coisa meio que adrenalina, uma coisa meio que vingança. E aí, veja, tinha uma análise teórica muito consistente. Tinha erros? Eu acho que sim. Agora veja, tinha uma análise teórica, tinha um amadurecimento, tinha um debate sobre táticas e formas organizativas diferenciadas de compreender a resistência à ditadura empresarial militar. Um grande texto sobre isso, inclusive do Marighella, é A Crise Brasileira. No texto A Crise Brasileira, o Marighella faz uma análise de longa duração histórica, da formação social brasileira, da luta de classes, da história das lutas das classes populares, e aí passa por Malês, passa por Cangaço, passa por o Quilombo dos Palmares, sabe? Todo um processo elaborado. O Marighella dialoga muito com o Nelson Werneck Sodré, com a obra do Sodré, para desembocar na compreensão que o Marighella tinha enquanto regime militar fascista e as suas formas de ação frente a esse regime que o Marighella compreendia, como eu disse, como militar fascista. Então tudo isso é reduzido a uma coisa, é hora da ação, ação, vamos pegar em arma, ação, ação, ação. Então todo o processo de complexos debates teóricos, ele não é nem roçado, sabe? Nem cotejado dentro da abordagem do filme do Wagner, o que se casa com todo esse processo de diluimento, né? A luta de classes no Brasil, as organizações políticas, o contexto geopolítico, a ditadura, a burguesia, o empresariado, o apoio da igreja, o apoio da mídia, né? O apoio da Rede Globo, de televisão, o apoio da Folha de São Paulo, nada disso existe. É como se tudo voasse no ar, solto, como se fosse uma história que não tivesse solo. Quase que uma narrativa mocinho e bandido. Quase. Eu não diria que o Marighella é uma narrativa mocinho e bandido, mas é quase como se fosse isso, o que reforça a compreensão que a gente estava falando, que você assiste o filme Marighella, você não sai sabendo dali que Marighella é comunista, se você não conhecer antes. E, esse ponto é importante, eu sei que o filme foi também baseado no livro do Mário Magalhães. Eu não estou falando do livro, estou fazendo uma leitura aqui política do filme. O quanto Wagner Moura foi fiel ao livro, usou o livro, a forma como ele usou o livro, eu não vou debater isso aqui, percebe? Então, nenhuma dessas críticas, desses debates, se refere ao livro, e sim à leitura do Wagner Moura que ele apresentou ali no filme sobre o Marighella. Também me chamou a atenção, estabelecendo uma última comparação, e para terminar o vídeo, com Bacurau. Bacurau faz uma ode à violência revolucionária, à vingança, à vitória. Ah, vocês vieram aqui matar a gente vai matar vocês vão se fuder na nossa mão. E aí, o Marighella não, o Marighella já tem uma pegada diferente, é uma pegada do preservemos a democracia, pelo amor de Deus, porque a violência da ditadura é terrível, sabe? Então, são essas minhas considerações políticas gerais,
Em outro momento do canal, eu vou tentar gravar um vídeo para explicar por que é cada vez mais fácil aparecer filmes com o tema revolução, luta de classes ou biografia histórica de revolucionários. Eu acho interessante debater isso porque me parece muito claro que é uma tendência crescente. E, inclusive, responder por que Fred Hampton, que foi assassinado há tantas décadas atrás, teve um filme agora, e por que Marighella, que também foi assassinada há tantas décadas atrás, teve um filme agora, e por que tantos outros filmes vêm fazendo sucesso, como é o caso, por exemplo, de Parasita. O que é que esses filmes expressam, o que é que eles dizem, o que é que eles significam enquanto sintomas da luta de classes. Mas isso fica um tema de um outro vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, entrar na nossa lista do Telegram que está aqui embaixo, conferir os cupons de desconto, os cursos da classe esquerda, os livros que estão aqui indicados para vocês comprarem nossos livros. Um beijo e até a próxima!